Amém. Louvado seja o nome de Jesus. Nós iremos ler, irmãos, o Evangelho de Marcos nessa noite. Evangelho de Marcos, capítulo de número 8. Evangelho de Marcos, capítulo de número 8. Iremos ler do versículo 22 ao versículo 26. Evangelho de Marcos, capítulo de número 8, do versículo 22 ao 26, diz assim: a santa e poderosa palavra do Senhor. E chegou a Betsaida, e trouxeram-lhe um cego, e rogaram-lhe que o tocasse. E tomando o cego pela mão, levou-o para fora da aldeia, e cuspindo nos olhos e impondo-lhe as mãos, perguntou-lhe se via alguma coisa. E levantando ele os olhos, disse: vejo os homens, pois os vejo como árvores que andam. Depois disso, tornou a pôr-lhe as mãos sobre os olhos, e o fez olhar para cima. E ele ficou restaurado, e viu a todos claramente. E mandou para a sua casa, dizendo: nem entres na aldeia, nem o digas a ninguém na aldeia. Amém. Os irmãos podem sentar-se nessa noite. Nós lemos aqui, meus amados irmãos, mais um episódio do Novo Testamento, particularmente nos Evangelhos. Evangelho esse que vai falar da morte, da ressurreição e da vida de nosso Senhor Jesus Cristo. Como nós sabemos, aqui é a manifestação do Senhor Jesus Cristo. Porém, irmãos, antes que ele atingisse este ápice, que seria sua morte e sua ressurreição, foi incumbido a Cristo Jesus ser um profeta. Profeta este que, à semelhança dos profetas do Antigo Testamento, também teria o seu ministério. Ministério este que teria a unção, ele seria ungido também. Porém, meus amados irmãos, nós percebemos no ministério de Cristo Jesus um diferencial. Diferencial este que não foi apenas o seu ensinamento, não foi apenas a sua palavra ensinada e pregada. Foi também o poder que envolvia o seu ministério. Por certo, a sua pregação, os seus ensinamentos era diferenciado de qualquer outra pessoa, porque afinal de contas ele era o Filho de Deus. Seu ensinamento era diferenciado, por exemplo, dos sacerdotes de sua época, como a Bíblia vai dizer em Mateus. Ele ensinava como aquele que tinha autoridade, ninguém ensinava como ele. E só no seu ensinamento, na sua pregação, ele conseguia atrair as multidões. Porém, era muito mais, irmão, do que ensinamentos. Na realidade, havia poder no seu ministério. Poder para curar, poder para abençoar, poder para curar todo tipo de doenças e enfermidades, como vai dizer em Mateus capítulo 4, a partir do versículo de número 16, que grandes multidões, as cidades circunvizinhas das redondezas, iam até onde Jesus estava e levavam aqueles que estavam enfermos, doentes. E a Bíblia vai dizer que Jesus curou todo tipo de doenças, enfermidades e também as loucuras. Porém, meus amados irmãos, quando Jesus realizava estes milagres, realizava essas curas, nós percebemos que Jesus a realizava, mas ele, ao realizar, ele não as realizava da mesma forma, da mesma maneira. Não era possível catalogar no sentido de saber como Jesus iria realizar os seus milagres. Na realidade, Jesus curou multidões,
Jesus curou milhares de pessoas. Porém, nessas curas que ele realizava, não dava para o homem dizer, já que eu vi ele curando as pessoas, já sei como ele vai curar as pessoas. Já sei o que ele vai fazer, ele vai impor as mãos sobre a pessoa que está enferma e ele então vai curar aquela pessoa. E a pessoa, irmãos, esperando que Jesus fizesse dessa forma, Jesus fazia de uma forma diferente. Às vezes ele olhava para uma pessoa e perguntava, você tem fé? E a pessoa dizia, Senhor, eu creio, eu tenho fé. Jesus dizia, seja feito conforme a tua fé. E assim, irmãos, a pessoa era curada. Em outras vezes, Jesus, irmãos, queria ir na casa da pessoa, como o exemplo do centurião de Cafarnaum, aonde o seu criado, o seu servo, estava sofrendo terrivelmente. E ali, meus irmãos, Jesus queria até aquela casa. O servo dizia, não, Senhor, não sou digno que tu entres debaixo do meu teto, porque eu sou homem que tenho autoridade, tenho pessoas que estão sobre a minha autoridade, tem pessoas que eu estou também ali disposto a obedecer. Há pessoas que têm autoridade sobre mim, melhor dizendo. Então o homem disse, eu não sou digno que tu vás debaixo do meu teto. E Jesus vai dizer, irmãos, que nem mesmo em Israel ele viu tanta fé. Jesus dizia, seja feito conforme a tua fé. E a palavra de Jesus, irmãos, chegava a lugares distantes. Não era necessariamente que Jesus estivesse no mesmo espaço fisicamente, geograficamente. A sua palavra alcançava ao longe aos que estavam enfermos. Portanto, meus amados irmãos, em todos esses milagres que Jesus realizou, que Jesus fez, meus irmãos, nós podemos aprender lições espirituais para fazer aplicações para a nossa vida. Na realidade, Jesus, ao curar uma pessoa pessoalmente, beneficiado, era a pessoa que era curada. Afinal de contas, a pessoa estava enferma, doente, estava sofrendo, e Jesus, ao curá-la, meus amados irmãos, a pessoa era abençoada com a cura divina, com a cura do Senhor. Porém, aqueles que testemunhavam aquela cura também eram abençoados. Afinal de contas, o milagre aconteceu. Elas viam que Deus era vivo, que Deus era real, através de Jesus Cristo, que Jesus operava milagres, que Deus operava milagres. E ali, irmãos, aquelas pessoas que testemunhavam, e a mesma pessoa que também foi curada, começava a dizer, Jesus me curou. Ou as pessoas diziam, eu vi Jesus curar. Eu vi Jesus fazer isso, fazer aquilo. E assim, irmãos, esse testemunho de boca em boca se espalhava pela cidade. Todos queriam, irmãos, ver quem era Jesus. De tal forma que as pessoas pegavam os seus amigos, pegavam quem eram os seus, da sua família, que estavam doentes e queriam levar até Jesus, para que Jesus as curasse também. E aqui, nessa história, irmãos, não é diferente. Vejamos aí, a partir do versículo de número 22, diz assim, e chegou a Betsaida, e trouxeram-lhe um cego, e rogaram-lhe que o tocasse. Diz aqui que chegou a Betsaida e trouxeram-lhe um cego e rogaram-lhe que o tocasse. Note, irmãos, ali o que eu estou dizendo, ou melhor, o que eu estou dizendo. Levaram um cego, por certo, ouviram que Jesus estava curando. Mas aqui a concepção deles era, queriam rogar que Jesus aqui o tocasse. Mas, irmãos, mais uma vez, Jesus, ele surpreende. Ele não vai tocar apenas o cego, ele vai fazer de uma maneira diferente. Diz aqui o versículo 23, e tomando o cego pela mão, o levou para fora da aldeia, e cuspindo-lhe nos olhos e impondo-lhe as mãos, perguntou-lhe se via alguma coisa. Em primeiro lugar, Jesus, irmãos, toma o cego pela mão e o leva para fora da aldeia.
Na realidade, Jesus poderia ter curado ele ali mesmo, aonde estavam as pessoas em redor, ali naquela aldeia. Mas Jesus faz algo diferente. E quando ele faz, irmãos, algo diferente, Jesus o toma pela mão e o leva para fora da aldeia. Ou seja, para fora das pessoas que ali talvez o conhecessem. Para fora, irmãos, daquela localidade aonde ele tinha os seus conhecidos, os seus amigos, as pessoas que faziam parte do seu convívio social, ou melhor dizendo, até de uma cumplicidade social. E Jesus, irmãos, de uma forma maravilhosa, o toma pela mão, quer tirar ele da aldeia e o leva à distância, o leva para fora da aldeia. Por quê? Porque Jesus queria, irmãos, fazer algo bom na vida daquele cego, queria abençoá-lo, queria curá-lo, mas não era dentro da aldeia que Jesus iria curá-lo, era fora da aldeia, fora dos círculos dos seus amigos de amizade. E muitas vezes, irmãos, nós temos que compreender que muitas vezes, irmãos, para Deus falar ao nosso coração, ou pelo menos para falar ao coração das pessoas, muitas vezes, irmãos, Jesus, ele quer tirar a pessoa, muitas vezes, desse convívio social. Muitas vezes, irmãos, Deus quer abençoar o homem, falar no coração do homem, dizer algo para ele, mas ele não consegue ouvir, porque ele está cercado, irmãos, pelo seu círculo social, pelos seus vínculos de amizades, e como eu aqui disse, irmãos, um vínculo de cumplicidade social. O homem tem a dificuldade de Deus falar ao seu coração, porque afinal de contas ele está tomado, irmãos, por uma sociedade que o lhe cerca. E infelizmente, irmãos, é chato dizer que muitas vezes o que cerca a humanidade, o que cerca a sociedade não é coisa boa. Aliás, na época de Jesus, ele disse que uma sociedade pede um sinal, uma geração que é adúltera e que é pecadora. João vai dizer lá na sua epístola, irmãos, dizendo, não ameis o mundo e nem o que no mundo há, porque quem ama o mundo, o amor do Pai não está nele. Porque tudo que há no mundo é concupiscência dos olhos, é a soberba da vida. E isso não é do Pai, mas é do mundo. O que estou querendo dizer, meus irmãos, é que muitas vezes Deus quer falar ao homem sim, quer falar a essa sociedade sim, mas o homem não consegue escutar, porque, meus irmãos, essa sociedade nos sufoca. Sufoca com os seus prazeres, sufoca com as suas modernidades, sufoca com a sua modernidade, sufoca com a sua tecnologia, sufoca com as suas redes sociais, sufoca com aquilo, irmão, que coloca de valor. Ou seja, a maior expressão de valor para a sociedade que nós vivemos hoje é o materialismo. São as redes sociais, são aquelas coisas mundanas que nos cercam, é o status, é a riqueza, é a prosperidade, irmãos, que cerca o homem, é os objetivos ao serem alcançados, e isso vai cercando o homem por todos os lados, de tal forma que se ele não parar, não sair deste lugar, pelo menos, irmãos, por um pouco, para ouvir o que Deus tem para falar com ele, ele não vai ouvir, ele não vai escutar. Por isso, muitas vezes, Deus quer chamar o homem para fora desse convívio, desse vínculo de amizades que o cercam com suas imoralidades, com aquilo, irmãos, que faz o homem 100% não lembrar de Deus. E muitas vezes, irmãos, Deus quer falar ao homem, Deus está operando, Deus está agindo, mas o homem não está vendo isso, porque o que ele cerca só é o material. Nisso, irmão, não é porque Deus está distante, é porque no lugar que ele vive, ele não pode ouvir Deus falar. E muitas vezes, irmãos, Deus quer tomar o homem pela mão, levar para fora dessa agitação social para falar com ele. E assim, irmãos, Deus levou aquele cego para fora, tomou pela mão e o levou para fora. Mas a pergunta é, o que Deus quer falar com o homem?
O que Deus, irmãos, quer falar com o homem ainda hoje? Deus quer falar, irmãos, com o homem ainda hoje, que ele está em perigo. Deus quer falar com o homem, irmãos, ainda hoje, que ele precisa de paz no seu coração. O homem, irmãos, ele sem Deus, ele vive numa inquietude. Ele está correndo perigo, ele busca satisfazer os anseios, os desejos do seu coração com aquilo, irmãos, que o mundo lhe oferece. O mundo lhe põe propostas para buscar a felicidade, felicidade no relacionamento, felicidade, meus irmãos, das emoções, felicidade nas conquistas materiais, mas ele não consegue esta paz, essa satisfação, esta felicidade no coração, e ele continua, irmãos, com uma inquietude na sua alma. Por quê? Porque nada que esse mundo possa, irmãos, oferecer vai tranquilizar o seu coração. Porque, irmãos, ele não sabe a causa deste vazio. Ele não sabe, irmãos, o que está causando esta falta de felicidade na sua alma, na sua vida. E não há como você tratar um problema se você não sabe a causa. Meus amados irmãos, não há como você resolver uma dor, um sofrimento, se você não saber o que está causando aquele sofrimento, aquela dor que é na alma do homem. É como uma dor física. Às vezes a pessoa, irmãos, tem uma dor física e ela, irmão, não procura um médico, e ela fica tomando anti-inflamatório, compra um remédio aqui, outro acolá, ou às vezes ela procura, irmãos, um médico que não é um bom médico. Ela vai no hospital, o médico, em vez, irmão, de descobrir qual é a causa da doença, lhe dá anti-inflamatórios, passa para ela a morfina, e assim a sua dor passa. A sua dor, irmãos, ela é aliviada. Mas aí, passando o efeito, irmãos, do anti-inflamatório, da morfina, a dor volta novamente, e assim a pessoa vai aliviando, irmãos, mas não descobre qual é a causa do seu sofrimento, qual é a causa da sua enfermidade, da sua dor, da sua doença. Assim, irmãos, é o homem sem paz. Assim é o homem na sua inquietude. Por mais que ele busque felicidade, prazeres nas coisas que o mundo pode oferecer, ele experimenta, ele tenta, irmãos, avaliar o seu sofrimento, experimentando coisas mais, mas ele não consegue aliviar. Por quê? Porque ele não sabe qual é a causa, qual é a dor. Mas, meus amados irmãos, passando o efeito dos prazeres que este mundo oferece, e então, irmãos, a inquietude, a falta de paz no interior volta novamente. Mas Deus, irmãos, só pode dizer para ele qual é a causa desse sofrimento, se ele ouvir o que Deus tem para falar com ele. Se ele, irmão, se aquietar, se ele sair dessa agitação, pelo menos por um pouquinho, irmãos, a possibilidade dele ouvir a voz de Deus, e Deus falar para ele: olha, a causa do seu sofrimento, sabe qual é? É porque quando eu fiz o homem para me glorificar. Quando eu fiz o homem conforme a minha imagem e conforme a minha semelhança. Eu fiz o homem com o propósito não de glorificar a si mesmo, mas de glorificar o meu nome. Na realidade, irmãos, o ponto de partida para a felicidade do homem não está na alma. O ponto de partida para a felicidade do homem, não, meus irmãos, não está no corpo, está no espírito. Não há como o homem ser feliz se o ponto de partida da felicidade partir do espírito, porque Deus fez assim. A palavra de Deus diz que o reino de Deus não é comida e nem bebida, mas é justiça, é paz e alegria no Espírito Santo. Quando o homem toma como ponto de partida, irmão, ser feliz a alma, meus irmãos, é uma felicidade passageira e ela vai-se embora. Quando o homem toma, irmãos, o
ponto de partida, como os animais, do instinto animal, corporal, meus amados irmãos, ela pode ser passageira, os prazeres são passageiros, mas a tristeza, a inquietude volta novamente. Por quê? Porque o ponto de partida, irmãos, não é o corpo, não é a alma, o ponto de partida é o Espírito. Para o homem ser verdadeiramente ser feliz, meus irmãos, essa felicidade que ele procura, ela tem que ser realizada no seu espírito, porque querendo ou não, irmãos, não há como todos os homens fugirem dessa verdade. Por quê? Porque todos foram criados conforme a imagem e semelhança de Deus. E se o ponto de partida, irmãos, da felicidade está no Espírito, não há como fugir, irmãos, da verdadeira felicidade se não começar pelo Espírito. Por quê, meus amados irmãos? Porque nessa questão da felicidade humana, não há, irmãos, como fugir, está no DNA. Está, irmãos, no DNA. Ou seja, para um pai saber, irmãos, muitas vezes que o filho é dele e ele tem dúvida no mundo, ele precisa ir para o médico, irmão, fazer exame de DNA, e aí ele descobre que verdadeiramente, irmãos, o filho é dele, é o sangue dele, é o DNA dele. Não há como negar. Da mesma forma, não há como você, não há como o homem fugir, não há como eu fugir, irmãos. Todos nós fomos criados à imagem e semelhança de Deus. E se Deus diz que a felicidade começa pelo Espírito, você pode buscar qualquer coisa nesse mundo, você nunca vai conseguir. Nunca vai conseguir. Você vai aliviar, você vai dar um intervalo, mas quando passar o efeito, irmãos, a tristeza vai voltar novamente. Na realidade, irmãos, o homem tem um vazio no seu coração. O coração do homem é como fosse um quebra-cabeça, que está faltando, irmãos, uma peça, e não adianta você colocar a peça errada, que a peça errada não vai encaixar, não vai resolver um problema. Meus amados irmãos, somente a peça certa é que vai encaixar, irmãos, que vai completar o quebra-cabeça, e essa peça que está faltando é Deus na vida do homem. É Deus no coração do homem. E assim, meus amados irmãos, não há como fugir desta verdade acerca da felicidade. Mas o homem, ele tenta, irmãos, muitas vezes enganar o seu próprio coração. Ele tenta resolver, meus amados irmãos, este problema através da sua religião, através, irmãos, da sua fé. E ele muitas vezes, irmãos, não consegue nenhum prazer, nenhuma coisa. Por quê? Porque, meus amados irmãos, ele vai tentando, e quanto mais, irmãos, ele se aprofunda, em vez de ele conseguir o que ele quer, mais, irmãos, ele vai sendo escravizado. Porque ele vai querer, irmãos, mais satisfação, mais alegria, para ver se ele sente mais felicidade. E o resultado, irmãos, é mais escravidão, mais tristeza no seu coração. Destrói a sua vida com vício, com álcool, com as drogas, com a prostituição. Destrói a sua família, é mais infeliz. Vem as depressões na sua vida, na sua alma, e ele não consegue ser verdadeiramente feliz. Porém, irmãos, essa história aqui, ela tem algo também a nos ensinar. Fala no versículo 23, que além dele ter tomado o cego pela mão, levou-o para fora da aldeia, ou seja, da fora da agitação, e Deus queria abençoá-lo, Deus queria curá-lo, Jesus queria curá-lo. Ele diz aqui que Jesus, irmãos, cuspindo-lhe os olhos e impondo-lhe as mãos, perguntou-lhe se ele via alguma coisa. Meus irmãos, que maneira estranha de curar. Jesus tinha curado, como eu disse aqui no princípio, tocando a mão, dizendo, seja feito conforme a tua fé. Mas o que Jesus fez, meus amados irmãos, agora foi algo nojento. Algo, irmãos, que não estava
nos padrões de higiene. Jesus cuspiu nos seus olhos. Algo estranho, irmãos, a se fazer. Algo estranho à sociedade. Algo que causava, irmãos, um certo nojo. Mas mesmo assim, irmãos, aquela saliva era a saliva do Filho de Deus. Era a saliva de Jesus, que ia, irmãos, curar aquele homem. Mas no primeiro momento, irmãos, antes que aquele homem visse, Jesus cuspiu nos seus olhos. No primeiro momento, como eu estou dizendo, trouxe um certo repúdio, humanamente falando, cuspiu nos olhos dele. Em certo sentido, meus amados irmãos, aplicando isso espiritualmente, doutrinariamente também, meus irmãos, quando Deus se apresenta para falar conosco, nós não vamos gostar de ouvir o que Deus tem para falar. No primeiro momento, irmão, nós vamos recusar. No primeiro momento, nós vamos discordar. No primeiro momento, nós vamos repudiar o que primeiramente Deus quer falar com o homem. E no primeiro momento, irmãos, o que Deus quer falar com o homem é que ele é pecador. Que ele, meus irmãos, não consegue salvar-se a si mesmo. Que ele não é tão bonzinho como ele pensa. Deus quer falar com o homem, irmãos, que ele não tem nada para oferecer a Deus, que não adianta sua bondade, sua caridade, sua boa obra. Não existe nada do homem, irmãos, a qual ele possa para oferecer a Deus e ser aceitável diante de Deus. E o homem, irmão, no primeiro momento, como eu estou dizendo, ele não gosta desta mensagem, porque ele gosta, irmão, de ter a sua alma massageada com elogios. O que ele gosta de ouvir é que ele é bom, que existem pessoas que são pecadoras, mas ele não é tão pecador assim. Ele gosta de receber elogios porque é uma boa mãe, porque é um bom pai, porque é um bom trabalhador, porque é um bom isso, um bom amigo, um bom filho e assim por diante, que ele é uma pessoa caridosa, que ele é uma pessoa que ajuda as outras pessoas, que é uma pessoa religiosa, mas Deus diz que todos pecaram e todos carecem da glória de Deus. No primeiro momento, irmão, Deus não vai falar coisa boa acerca de nós, pelo contrário, vai dizer, meus amados irmãos, que todos nós se afastamos, se desviamos de Deus, e quando fazemos alguma bondade, irmãos, não há como deixar de se orgulhar. Diz que Deus, que o homem se orgulha da bondade que faz, mas a palavra de Deus diz através do profeta Isaías, meus irmãos, que até as obras que o homem realiza para Deus são como trapo de imundícia. A Bíblia diz, meus irmãos, que chegou perante Jesus um homem extremamente religioso, chamado Nicodemos, que conhecia a lei, que ensinava a palavra, que era príncipe Israel. Ele foi ter de noite com Jesus, era um homem de boa reputação, que ensinava de boa índole, mas Jesus olhou para ele e disse, se você não nascer de novo, tu não pode entrar no reino de Deus. Ele foi ter de noite com Jesus, Senhor, tu é um bom mestre, ninguém pode fazer os sinais que tu fazes, se Deus não for contigo. Meu irmão, Jesus cortou a conversa logo de uma vez, olhou para ele e disse o que ele não estava esperando. Jesus não amaciou o seu ego, Jesus não elogiou, Jesus não disse para ele que ele era uma pessoa especial, Jesus não disse que ele era um homem religioso, um homem bom, mas Jesus falou a verdade para ele, se tu não nascer de novo, tu não pode entrar no reino de Deus. A Bíblia diz, irmãos, que dois homens foram orar. Jesus conta a parábola do fariseu e do publicano. Os dois foram orar no templo, um era fariseu e o outro era publicano.
E a Bíblia diz, irmãos, que o fariseu, cheio de sua religiosidade, subiu e foi orar, e ele começou a contar suas vantagens, meus irmãos, perante Deus, a si próprio, e começou, irmãos, a olhar para o lado, e olhar para os pecadores, olhar para o publicano, e ele começou a dizer, eu não sou como esses demais homens, eu não sou como esse publicano, eu oro, eu dou o dízimo de tudo que eu ganho, eu não adultero, eu não peco como esses homens. Aquele fariseu, irmãos, se achava extremamente religioso, bondoso aos seus próprios olhos, e ele nem conseguia, irmãos, falar com Deus de verdade. Ele se exaltava, ele se comparava com as outras pessoas, mas o publicano foi orar, o publicano, irmão, foi orar, e ele nem conseguia levantar os olhos aos céus. Ele batia no peito e dizia, Senhor, se propício a mim, porque eu sou pecador. Senhor, tem misericórdia de mim, que eu sou pecador. E Jesus, contando, irmãos, aquela parábola, disse, quem que vocês acham que foi perdoado? Quem que vocês acham que foi aceitável aos olhos de Deus? E os fariseus disseram, Senhor, aquele que se humilhou, pois bem, porque aquele que se exalta será humilhado, mas aquele que se humilha será exaltado. Meus amados irmãos, o homem está caído no pecado, ele não pode salvar-se a si mesmo, não é ele que sobe para ter a salvação, é Deus que desceu do céu para buscar e salvar o que se havia perdido. Essa mensagem, meus amados irmãos, incomoda o homem porque diz que ele é incapaz. A falsa mensagem vai dizer que você é bom, a falsa mensagem vai dizer que você é especial, que você é capaz, que você é isso, que você é aquilo, que você consegue. Meus irmãos, o homem cria um Deus para si, um Deus permissivo, que, meus irmãos, aceita os seus pecados, que não precisa de mudar de vida. Ele cria um Deus imaginário no seu próprio coração, que aceita tudo que ele faz de errado. Ele cria, irmãos, uma religião, cria cerimônias, cria rituais, e ele passa a barganhar com Deus, dizendo, Senhor, eu estou fazendo isso aqui, eu errei acolá, mas eu estou barganhando contigo, eu estou fazendo esta caridade, eu estou dando dinheiro, eu estou ajudando os pobres, eu estou fazendo isso, eu estou indo para a religião. Portanto, Senhor, eu sei que eu sou pecador, mas aceita aí, Senhor, é uma barganha que eu faço contigo, porque eu não sou tão mal assim, eu sei que eu erro, mas eu também faço bem, eu faço isso e faço aquilo. Essa é a mensagem que o homem gosta de ouvir, essa é a falsa mensagem, irmãos, que diz que o homem é capaz, mas o homem é incapaz. E porque o homem é incapaz, meus amados irmãos, porque o homem não consegue, porque o homem é pecador, porque o homem está morto espiritualmente, é que Deus é amor, é que Deus, irmão, sabendo que o homem não consegue, ele enviou aquele que consegue, ele enviou Jesus, meus irmãos, que veio nesse mundo, se fez homem, habitou entre nós, cresceu como uma criança comum, virou um adolescente, se tornou um homem que nunca mentiu, que nunca pecou, que verdadeiramente fez, irmãos, o bem, sem orgulho, sem interesse, e deu a sua vida para nos salvar. Porque diz aqui, irmãos, que Jesus cuspiu nos olhos do cego. No primeiro momento, espiritualmente falando, causou nojo, causou repúdio. No primeiro momento, quando nós ouvimos que nós somos maus, que nós somos pecadores, no primeiro momento, irmão, causa repúdio, causa insatisfação de nossa parte, em ouvir que nós somos incapazes, mas é a verdade. Melhor, irmãos, uma verdade que purifica, que santifica, que muda o homem e leva para o céu, do que uma mentira que leva para o inferno. Melhor, irmãos, uma verdade que nos faz construir, do que uma mentira que destrói. E aqui, irmãos, a Bíblia vai dizer que Jesus, depois que cuspiu nos seus olhos, vai dizer, meus amados irmãos, que Jesus impôs as mãos sobre ele, como quem diz, olha, eu quero o teu bem.
Eu quero te abençoar. E a maneira, irmãos, que Deus abençoou a mim, a você e a humanidade, não foi só dizer que nós somos incapazes. Vocês são incapazes sim. O apóstolo Paulo vai dizer que Deus prova o seu amor para conosco, enviando Cristo Jesus para morrer por nós ainda pecadores. Vejamos aí o que a Bíblia diz. Romanos capítulo de número 5, versículo 8. Romanos capítulo de número 5 e versículo de número 8. Diz assim a palavra de Deus. Romanos 5, versículo de número 8. Vamos ler a partir do versículo de número 6. Diz assim: porque Cristo, estando nós ainda fracos, morreu ao seu tempo pelos ímpios. Porque apenas alguém morrerá por um justo, pois poderá ser que pelo bom alguém ouse morrer. Mas Deus prova o seu amor para conosco, em que Cristo morreu por nós, sendo nós ainda pecadores. Olha o seu amor, irmãos, pela humanidade. Ele morreu por nós, sendo nós ainda pecadores. Vejamos o que diz a Bíblia também. Em Tito capítulo de número 3. Tito capítulo de número 3. Diz assim. Tito capítulo de número 3. A partir do versículo de número 3. Diz assim: porque também nós éramos noutro tempos insensatos, desobedientes, extraviados, servindo as várias concupiscências e deleites, vivendo em malícia e inveja, odiosos, odiando uns aos outros. Mas versículo 4, mas quando apareceu a benignidade, o amor de Deus, o nosso Salvador, para com os homens, não pelas obras de justiça que houvéssemos feito, mas segundo a sua misericórdia, nos salvou pela lavagem da regeneração e da renovação do Espírito Santo. Que coisa maravilhosa, irmão, nós éramos assim, mortos, delitos, em pecados, mas quando se manifestou o amor de Deus, a misericórdia de Deus, em nosso favor, morrendo por nós ainda pecadores. Deus não veio apenas para dizer, irmãos, que você é mau, que eu sou mau, que o homem é pecador. Ele veio resolver, foi o problema. Deus, irmãos, poderia ter deixado o homem de lado, porque afinal de contas, não foi Deus que virou as costas para o homem, foi o homem que virou as costas para Deus. Mas Deus não deixou de lado. Mas também Deus, irmãos, Ele não quer apenas passar na cara do homem que ele é pecador. Ele quer resolver o problema, Ele quer buscar, Ele quer salvar, Ele quer perdoar, Ele quer mudar, irmãos, a vida da pessoa. Por isso que em João 3,16 a Bíblia diz: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para todo aquele que Ele crê não pereça, mas tenha a vida eterna em Cristo Jesus. Portanto, meus amados irmãos, Deus prova o seu amor para conosco. Em Efésios capítulo de número 2, a palavra de Deus diz, Efésios capítulo 2, a Bíblia vai dizer a partir do versículo 8, porque pela graça sois salvos. Vamos ler a partir do versículo 1, melhor dizendo, Efésios 2, 1. E nos vivificou, estando vós mortos em ofensas e pecados, em que no outro tempo andaste segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe das potestades do ar, do Espírito que agora opera nos filhos da desobediência. É o que nós falamos aqui no início, que nós estávamos mortos, nossos delitos e pecados, e nós andávamos no curso deste mundo, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos. Então, para Deus falar ao nosso coração, para falar a verdade para mim e para você, para o homem,
Ele teve, irmão, que tirar um pouquinho do curso do mundo, para que pudéssemos ouvir a palavra de Deus. Versículo de número 3. Entre os quais todos nós também antes andávamos, os desejos da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos. E éramos por natureza filhos da ira, como os outros também. Versículo 4. Mas Deus, que é riquíssimo em misericórdia, pelo seu muito amor com que nos amou, estando nós ainda mortos em nossas ofensas, nos vivificou juntamente com Cristo. Pela graça sois salvos. E nos ressuscitou juntamente com Ele e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus, para mostrar nos séculos vindouros as abundantes riquezas da sua graça, pela sua benignidade, para conosco em Cristo Jesus. Porque pela graça sois salvos por meio da fé, não vem das obras para que ninguém se glorie. Porque somos feituras suas, criados em Cristo Jesus, para as boas obras, as quais Deus preparou de antemão para que andássemos nela. Meus amados irmãos, Deus não é aquele que apenas acusa. Deus é aquele, irmãos, que quer resolver o problema. E para isso, Jesus veio morrer na cruz, tomou o nosso lugar. Meus irmãos, tomou os meus pecados, os nossos pecados que não eram dele, e levou todos os nossos pecados na cruz do Calvário. Portanto, meus amados irmãos, Jesus cuspiu naquele cego e o abençoou, tocou com a sua mão, quis abençoá-lo. Mas aí, meus irmãos, Jesus vai perguntar para ele, versículo de número 24 vai dizer: e levantando ele os olhos, disse, vamos ler 23 novamente, e tomando o cego pela mão, levou-o para fora da aldeia, e cuspindo-lhe nos olhos, e impondo-lhe as mãos, perguntou-lhe se via alguma coisa. E o cego vai dizer no versículo 24, e levantando ele os olhos, disse: vejo homens, pois o vejo como árvores que andam. Aquele cego, irmão, já não era mais cego. Aquele cego não via nada. Não existe, irmão, meia cegueira. Ou a pessoa vê, ou a pessoa não vê. Ou a pessoa enxerga, ou a pessoa não enxerga. Aquele homem, irmãos, começou a ver. Começou a enxergar. Ele enxergava homem, mas homens como ave, a sua vista ainda estava embaçada. Diferente, irmão, de um aleijado. Ou a pessoa é aleijada, ou a pessoa não é aleijada. Não existe, irmãos, uma cura de aleijado, irmãos, que você pode dizer, esse aqui foi curado, se, irmão, o processo estiver só pela metade. Ou ele é curado, ou ele não é curado. Esse homem aqui, irmão, já era cego. Não via nada, mas quando Jesus cuspiu nos seus olhos, irmãos, e o tocou, o abençoou com a sua mão, com o seu toque que cura. A Bíblia diz, porque ele perguntou se ele via alguma coisa. Eu vejo homens, mas vejo homens como árvores. Ou seja, a sua vista estava embaçada, mas ele já estava vendo alguma coisa. Ele estava vendo o homem. Ele conseguiu até, irmão, dizer o que é. Eu vejo homens como árvores. Para, irmãos, a pessoa entender a mensagem do Evangelho, ela não pode ver, irmãos, apenas pela metade, ela tem que ver por inteiro. Aquele cego, irmão, estava enxergando alguma coisa já, mas Jesus, irmão, queria, irmão, que ele enxergasse por inteiro. Não bastava, irmão, dizer que ele não era mais cego, ele tinha que ver totalmente, plenamente, em perfeição, claramente. Assim é a mensagem do Evangelho. Não adianta você apenas saber que você é pecador, que você é incapaz de conseguir a sua salvação. Não adianta apenas você saber que Jesus tomou o seu lugar e veio há 2000 anos atrás
paz e morreu por você. Você também tem que saber que a mensagem do Evangelho continua, que Deus fez isso, irmão, sabe por quê? Porque Ele não apenas queria te salvar e te levar para o céu, Ele fez isso porque você estava condenado a ir para o inferno. Porque muitas pessoas, irmão, ouvem o Evangelho. Não, eu sou pecador, eu reconheço sim, eu reconheço que Jesus morreu por mim, mas me diga, você vai fazer alguma coisa? Você vai caminhar em direção a Deus? Você vai tomar uma atitude na sua vida, ou você só vai saber que é pecador, que Jesus morreu por você e vai deixar sua vida rolar, acontecer, não vai mudar nada, a vida velha vai continuar, a tristeza vai continuar, a inquietude vai continuar, a falta de fé vai continuar. Sabe por que Deus fez isso? Não apenas porque Ele quer te levar para o céu, Ele fez isso porque Ele quer te tirar do inferno. Ele fez isso porque está ordenado morrer o homem uma só vez, e depois disso segue-se o juízo. Vejamos o que a palavra de Deus diz. Evangelho de João, capítulo de número 3. Evangelho de João, capítulo de número 3. A partir do versículo de número 16. Evangelho de João, capítulo 3, a partir do versículo de número 16, diz assim: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Deus, Jesus veio para nos dar a vida eterna. Versículo 17, porque Deus enviou o seu Filho ao mundo, não para que condenasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Ou seja, Deus enviou Jesus, porque Jesus quer te salvar de alguma coisa. Jesus quer te salvar da condenação que está determinada sobre todos os homens. Pastor, Deus quer me salvar de quê? Desse mundo cruel também. Pastor, Deus quer me salvar de quê? Do perigo do assaltante também. Pastor, Deus quer me salvar de quem? De que alguém vier me roubar, me dar um golpe financeiro. Meu irmão, Deus quer te salvar é da condenação eterna, do juízo eterno. Por isso o versículo vai dizer: quem crê nele não é condenado. Versículo 18, quem crê nele não é condenado, mas quem não crê já está condenado, porquanto não crê no nome do Filho de Deus. Versículo 19, e a condenação é esta, que a luz veio ao mundo, mas os homens amaram mais as trevas do que a luz. Meus amados irmãos, a Bíblia diz que o salário do pecado é a morte. Romanos 6, 23. O salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus. Essa mensagem pode ser dura, mas é a verdade. Meus irmãos, mas Jesus é amor. Jesus falou só de paz. Jesus falou só de abençoar. Jesus curou os cegos, aleijados, multiplicou os pães. Jesus ressuscitou o morto. Jesus falou de paz. Jesus falou que eu tenho uma paz que eu tenho para vos dar, que o mundo não pode dar. Jesus diz que é a água da vida. Jesus tem uma mensagem de amor. Eu quero que você saiba nessa noite que a Bíblia vai dizer, irmãos, que Jesus é o homem que mais falou no juízo de Deus. Jesus foi aquele que mais falou em condenação. Jesus falou de amor, sim. Jesus falou de paz, sim. Jesus falou, irmãos, de caridade, sim. Mas Jesus falou de juízo. Jesus falou de condenação. Jesus falou que o homem tinha que se arrepender. Jesus falou, irmãos, que o homem tem que tomar uma decisão. Jesus resolveu o problema do pecado dele. Tem poder para salvá-lo, levá-lo para o céu. Mas o homem tem que querer receber o presente de Deus. Vejamos o que a Bíblia diz, Hebreus 9, 27. Hebreus capítulo 9, versículo 27, diz assim:
E como aos homens está ordenado morrerem uma vez, vindo depois disso o juízo. A morte, irmãos, é algo certo. Eu morrerei, você morrerá, todos os homens morrem. E como, irmãos, é certo a morte, também é certo todos nós estivermos face a face com Deus. E a Bíblia vai dizer que depois da morte segue-se o juízo. Vejamos também o que a palavra de Deus diz no Evangelho de João, capítulo de número 5. Evangelho de João, capítulo de número 5, versículo 28 ao 29. É João 5, 28 ao 29. Diz assim: não vos maravilheis disto, porque vem a hora em que todos os que estão nos sepulcros ouvirão a sua voz, e os que fizeram o bem sairão para a ressurreição da vida, e os que fizeram o mal para a ressurreição da condenação. Vejamos o que a Bíblia também diz em Lucas, capítulo 17, versículo 26 ao 30. No Antigo Testamento, irmãos, Deus trouxe juízo à cidade de Sodoma e Gomorra. No Antigo Testamento, a Bíblia vai dizer que lá em Gênesis 6, Deus destruiu o mundo antigo, porque o homem não quis saber de Deus, o coração era mau, a sua intenção era perversa, não queria saber, irmãos, de Deus. E por causa disso, a Bíblia vai dizer que Deus destruiu o mundo antigo com o dilúvio, com água, que matou, irmãos, a humanidade, poupando apenas Noé e sua família. Na cidade de Sodoma e Gomorra, a Bíblia diz, irmãos, que os pecados de Sodoma e Gomorra foram tão graves que subiu as narinas de Deus. E porque por causa disso, Deus destruiu aquelas duas cidades lá no Antigo Testamento. Mas nós lemos aqui, vamos ler aqui uma passagem em que Jesus vai dizer que isso realmente aconteceu. Vejamos aí, Lucas 17, a partir do versículo 26. E como aconteceu nos dias de Noé, assim será também nos dias do Filho do Homem. Comiam, bebiam, casavam, davam-se em casamento, até o dia em que Noé entrou na arca, e veio o dilúvio e o consumiu a todos. Note, irmãos, é a agitação social. É a vida, casar, casamento, casar, descasar, comer, beber, é a vida material. Mas não existe só vida material, existe vida após a morte, a vida celestial, a vida espiritual. Mas o homem não quis saber, irmãos, e veio o dilúvio e consumiu a todos. Versículo 28, como também da mesma maneira aconteceu nos dias de Ló. Comiam e bebiam, compravam e vendiam, plantavam e edificavam. Novamente a vida social, a vida terrena, a vida material. Mas nos dias em que Ló saiu de Sodoma, choveu do céu fogo e enxofre e consumiu a todos. Assim será no dia em que o Filho do Homem se há de se manifestar. Porque, meus amados irmãos, porque, irmãos, o homem não é apenas para saber que é pecador, que Jesus morreu por ele. Jesus fez isso para livrá-lo da condenação eterna. Mateus, capítulo de número 10, versículo 28. Mateus 10, 28 também diz. Mateus 10, 28. Diz também: não temais os que matam o corpo, e não podem matar a alma. Temei antes aquele que pode fazer perecer no inferno tanto a alma como o corpo. Aqui está falando, irmãos, acerca do homem que teme outro homem. Não teme o homem.
O seu próximo, que tem poder para matar o corpo, tema antes aquele que, além de ter poder para matar o corpo, tem poder para matar a alma e lançar no inferno. Temei ele, temei a Deus. Mas, irmãos, para que Deus não possa fazer isso, ele enviou Jesus para buscar e salvar o que se havia perdido. Para, irmãos, trazer redenção ao homem. Por isso Jesus, irmãos, ele pagou o nosso resgate. Ele se tornou o nosso redentor. Ele se tornou o nosso salvador. Por isso, salve-se. Pare de querer salvar a vida material. Pare de querer salvar uma vida de prazeres que passam, que não trazem felicidade. Salve-se, salve-se. E só tem uma maneira de deixar você, só tem uma maneira de você se salvar, é deixando Jesus salvar você. É deixando Jesus salvar você. Por isso que lá em Marcos capítulo 8, a partir do versículo 36, vai dizer: do que adianta o homem ganhar o mundo todo e perder a sua alma? O que é que o homem pode dar em resgate da sua alma? Pare de salvar a sua vida perene. Pare de tentar salvar aquilo que te afasta de Deus. Pare de tentar salvar a placa da sua religião, que lhe ensina cerimônias, rituais que não estão na palavra de Deus, que não perdoam, que não purificam, que não salvam. O apóstolo Pedro disse: nenhum outro nome é dado abaixo do céu, a não ser Jesus Cristo, o Senhor que morreu pelos nossos pecados. O apóstolo João disse: somente o sangue de Jesus é que nos purifica de todo pecado. Meus amados irmãos, Jesus é o Salvador. Jesus disse: eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida. Ninguém vai ao Pai a não ser por mim. Jesus é o único que transforma, que liberta, que leva o homem para o céu. Ei, Jesus, ele não veio apenas para dizer para você que tem poder para levar para o céu. Ele veio para te tirar da condenação do inferno. Aleluia! Aquele homem, irmãos, Jesus tocou, cuspiu nos seus olhos, mas ele estava vendo ainda de forma embaçada. Os seus olhos, quanto à mensagem do Evangelho, os seus olhos espirituais, quanto à mensagem do Evangelho, não pode estar embaçada. Você tem que, irmãos, que enxergar por completo que você é pecador, que Jesus morreu por você, para te levar para o céu, para te livrar da condenação do inferno. Mas só existe uma maneira disso acontecer: é quando o homem se arrepende. É quando o homem reconhece: Senhor, eu sou pecador, sim. Preciso de salvação. Não é remorso, irmãos, onde a pessoa sofre pela coisa errada que fez, que depois que passa a consequência, ela volta a fazer de novo. Isso aí é o remorso. É arrependimento. Arrependimento é mudança. A palavra arrependimento, irmão, vem da palavra grega metanoia, que quer dizer mudança de mente, é mudança de paradigma, é mudança de posição. É você ontem estar no pecado fazendo porque você amava, mas agora ouvindo o Evangelho você começou a se arrepender e agora a sua mente mudou. Não basta, irmão, saber a verdade intelectualmente acerca da salvação. Essa verdade tem que descer para o coração. Tem que vir o arrependimento, tem que vir a contrição. O homem tem que invocar Jesus, irmão. Tem que se arrepender. Enquanto, irmãos, o homem não se arrepende, ele olha para o pecado e acha bom. Ele não quer largar o osso, irmão, e está deixando de comer filé, deixando de comer carne boa de primeira. Mas quando o Espírito Santo lhe convence, irmãos, de que Deus é melhor, ele solta o osso e vai, irmão, para o filé, vai para as coisas espirituais, vai para Jesus, que é muito melhor. Por isso a Bíblia diz: provai e vede que o Senhor é bom. A Bíblia diz que havia uma mulher, estamos quase acabando. A Bíblia diz, irmãos, que havia uma mulher que ela buscou, irmãos, a sua felicidade no relacionamento, nas emoções,
na paixão. A Bíblia diz, irmãos, que ela casou 5 vezes. É a mulher samaritana que foi tirar água no poço. A Bíblia diz, irmãos, que ela foi tirar água no poço. Jesus estava lá, se aproximou dela e começou a conversar com ela. Jesus olhou para ela e disse: mulher, dai-me água. A Bíblia diz, irmãos, que aquela mulher olhou para ela e disse: Senhor, cadê o teu balde para pegar água? Jesus olha para ela e diz: mulher, eu tenho uma água para te oferecer, que se tu beber desta água, tu nunca mais tornará a ter sede. Aquela mulher olhou para Jesus e disse: Senhor, então dai-me desta água. A mulher ficou interessada naquela água, mas Jesus olhou para aquela mulher, irmãos, e não escondeu a verdade dela. Jesus olhou para aquela mulher e disse: mulher, chama o teu marido. Aquela mulher olhou para Jesus e disse: Senhor, eu não tenho marido. Naquele exato momento, irmão, Jesus olhou para ela e disse: mulher, disseste bem, porque tu já tiveste 5 maridos, e o que agora tu tem não é teu marido. Aquela mulher, irmão, tentou a sua felicidade no primeiro casamento, no segundo casamento, no terceiro casamento, no quarto casamento, no quinto casamento, e não conseguiu ser feliz. Tentou mais uma vez, irmãos, com um homem que não era seu marido, e não conseguiu ser feliz. Mas Jesus se apresentou como solução: mulher, se tu beber desta água, tu nunca mais tornará a ter sede. Essa água é Jesus, irmãos. Essa água é Jesus. A tua religião não salva, a tua caridade não salva, a tua vida não salva, não te traz alegria, satisfação de viver. Mas se receberes a Jesus, terás vida e vida com abundância. Porque não apenas, irmão, saber de uma coisa, é deixar entrar para o coração. O apóstolo Paulo diz que não é só arrependimento, você tem que crer. Crer. Por isso, irmão, vamos encerrar agora. O texto vai dizer em Marcos 8, que Jesus, irmãos, quando ele quer fazer algo, ele não só faz pela metade, ele faz por inteiro. Jesus, irmão, não deixa problema para se resolver, ele quer resolver completamente. Aquele que começa a boa obra é aquele que quer aperfeiçoar até o fim. Versículo de número 25. Depois disto, que ele diz que estava enxergando ainda de forma embaçada, estava enxergando os homens, ele já estava vendo, o milagre já estava acontecendo. O milagre, irmão, já tinha acontecido, ele não via nada, mas agora estava vendo de forma embaçada. Mas Deus queria que ele visse por completo. E aí a Bíblia vai dizer, irmãos, que depois disso, Jesus tornou a pôr-lhe as mãos sobre os olhos e o fez olhar para cima. E ele ficou restaurado e viu todos claramente. Jesus, irmãos, impôs as mãos sobre ele, agora olha para cima. Olha para o céu, olha para onde aquele veio, o Salvador, Jesus se deu pelos nossos pecados. Meu irmão, Deus quer que você olhe para cima. Deus quer que você veja claramente, perfeitamente, e a mensagem do Evangelho é: você é pecador, Jesus morreu por você, para lhe dar o céu, para te livrar do inferno, por isso se arrependa e creia no Senhor Jesus. Por isso diz: eu sou a água da vida, quem de mim beber nunca mais tornará a ter sede. Isso é receber, isso é crer no coração. Jesus disse: eu sou a porta, quem entrar por mim salvar-se-á. Jesus disse: eu sou o pão vivo que desceu do céu, quem de mim se alimenta, por mim viverá. E quando Jesus, irmãos, ele cura por completo, salva por completo, liberta por completo, ele manda o cabra para casa. Versículo 26, e o mandou para a sua casa. Tem gente, irmãos, que vai ouvir a palavra. Tem gente, irmãos, que vai ouvir o Evangelho.
Mas aí, irmão, volta para casa sem Jesus ter feito a obra. Quando Jesus não faz a obra, é porque nós voltamos para casa sem deixar Jesus fazer a obra. Nós vamos com nossos próprios passos, com a nossa falta de fé. Mas se nós olharmos para Jesus, que é autor e consumador de nossa fé, e esperamos Ele dizer: agora pode ir para casa, porque eu já te salvei. Agora pode ir para casa, porque eu já trabalhei na sua vida. Que coisa maravilhosa, irmãos, é servir a Deus. E Ele nos fez enxergar por completo. É por isso que eu e você não queremos voltar para o mundo, porque nós já enxergamos claramente. Porque já descobrimos que só Jesus e ninguém mais pode salvar. E por que isso aconteceu? Porque Jesus nos tomou pela mão e nos tirou, irmãos, pelo menos por um pouquinho, para fora da agitação. Na agitação é o rock, é o reggae, é o forró, é o futebol, é as redes sociais, são as piadas, é o entretenimento, é estímulo terreno. Aí o homem não consegue ouvir Deus falar. Mas se você deixar Jesus te tomar pela mão, tirar para fora dessa agitação, só um pouquinho, tem a possibilidade de Deus falar com você e dizer: você está correndo perigo, mas eu quero te salvar, eu quero te ajudar, porque eu te amo, porque eu morri por você, para te dar perdão e salvação, e tirar da condenação eterna. E assim, irmãos, dê graças a Deus, porque todos nós estávamos nessa situação, na agitação, mas de repente Jesus nos pegou pela mão: vem aqui, eu quero falar com você. E quando Ele falou, nós escutamos a sua voz. Os cegos do Novo Testamento, as pessoas levavam cegos, irmãos, físicos até Jesus. Agora, nós temos a obrigação de levar, irmãos, Jesus aos cegos espirituais. As pessoas vendo Jesus, levavam os cegos até Jesus. Mas agora somos nós que temos que levar Jesus até os cegos espiritualmente. Vamos ficar de pé nesta noite em nome de Jesus. Heitor, louvado seja Deus.